comigo: confie no Senhor e descanse com fé. Vai. A frase inteira. Vai, 1, 2, 3. Salmo 121. Vamos ler o salmo inteiro. São 5 versículos. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é minha sombra. O próximo, 5. Eis que não dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, é a tua direita. E termina: o sol, 6, não te molestará de dia, nem a lua de noite. Você crê nisso? Dá glória. Irmãos, quando você fica aflito, e eu fico, nós ficamos, quando nós ficamos preocupados, ficamos temerosos, ficamos agitados, você e eu estamos deixando o inimigo tranquilo, porque para isso, era isso que ele queria, e criou toda a situação que ele criou. Diga comigo: nosso medo e preocupação é bom só para o diabo. A Bíblia trata um assunto que nós usamos, que nós pregamos muito. Eu já preguei em vários ângulos aqui sobre o texto. Quando houve uma guerra entre o povo de Israel e o povo filisteu, e a Bíblia fala que nessa guerra, até então, Israel não tinha perdido uma guerra. Saul era o rei. Até então Israel não tinha perdido uma guerra. Mas o inimigo, eu estou vendo algo lá, não vou entrar em detalhes, mas eu estou vendo algo das maneiras e artimanhas de Satanás usar para ele pegar alguém. Não conseguiu desse jeito, ele tem outro método. De bobo o diabo não tem nada. Não pense você que o reino das trevas é um reino todo dividido, que ninguém sabe o que está fazendo, porque são tudo trevas. Não são, não. Ele é muito organizado. Tanto que Jesus chegou a dizer o quê? Os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. É tão sério isso, que o próprio Jesus chegou a falar sobre isso, não é? Quando eu vejo o crente mandando fofoca de pastor para grupo de, como é que chama aquele negócio, gospel lá, como é que é? Não, pode falar, eu não vou tirar sarro, não. Fuxico, você fala, sabia? Fuxico gospel, e não sei o que. Eu falo, meu Deus, não foi isso que Jesus planejou. O que ele disse? Quando você tiver alguma coisa contra o irmão, o que ele falou? Se você não puder falar com ele, vai orar. Mas não, Gomes, eles vão para a internet. Eu já passei por isso e passo até hoje. Eu estou na política já faz 14 anos, vai fazer esse ano. Eu nunca dei um motivo para alguém dizer: o bispo fez isso. Não, mas eles criam motivos. E o pior, quanto crente que em vez de ele entrar para defender, entra lá para falar mal também, e nem sabe se é verdade, se é mentira. Você está entendendo? Então, até então, o povo vencia junto. Vamos lá, o povo vencia. Satanás não é bobo. Satanás falou: peraí, eles são muito fortes enquanto eles estão juntos. E separado, como é que eles vão ser? Porque ser crente aqui é uma moleza. Ser crente aqui, pisar na cabeça do diabo. Ser crente aqui, vamos lá, eu quero ver na casa sozinho.
Eu quero ver no serviço, quando alguém te peitar e você ter coragem para dizer: você está errado, não é o que você está falando. Mas a pessoa, para não ficar mal com o outro, ela entra e mete o pau na gente, mete o pau na igreja, não quer fazer, mas para não ficar mal, eles se dividem. Tu está me entendendo? Aí o que o diabo fez? Falou: peraí, eu vou pegar essa gente. Colocou no coração do rei filisteu, para ele arrumar um homem grandão. E na época havia gigantes, a Bíblia chama de homens muito grandes, né? E olha que isso já é pós-dilúvio, né? Mas esse é um outro assunto. Aí, o que aconteceu? Eles acharam um homem, esse homem tinha mais 4 irmãos, mas esse em especial se chamava Golias. Chamava como? Ele era um homem de uns 3,10 metros de altura. Dava aqui, vamos supor, eu tenho 1,70, onde eu estou batendo aqui, ele seria mais ou menos dessa altura ali da letra, um pouco mais, né? Claro que para nós é um gigante, né, irmão? 3,10 metros, 3,15 metros, é um grandão, é um guarda-roupa, né? E aí esse cara começou a gritar assim: se tem homem aí em Israel, não vamos lutar todo mundo não, vem sozinho, e a gente luta mano a mano. Se eu ganhar, o Israel serve os filisteus, se eu perder, os filisteus servem Israel. Sozinho, irmão, não foi ninguém tinha coragem, ninguém. Tem muita gente que a gente já viu isso em escola, né? Tem valentão que ele é valentão no grupo, mas quando está sozinho, foge. Mas no grupo é valentão, né? Eu já vi isso em escola, eu estudei como todo mundo que estudou, né? A pessoa é valentão no grupo, mas sozinho ele não é valentão mais. Então, junto eles eram vencedores, sozinho eles tinham medo. Não foi um claro: ah, mas é um gigante. Ué, mas eles não diziam que servia o Deus Todo-Poderoso? Aí apareceu lá um menininho, 16, 17 anos, Davi. E a Bíblia diz que ele foi lá e Deus deu para ele a vitória. Mas não é isso que eu vou pregar, só estou fazendo você entender que o diabo quer te deixar aflito, preocupado, temeroso e agitado. Tudo isso que ele quer. Agora escute: o inimigo queria você assim, toda com essas preocupações, coçando a cabeça, preocupado, andando de lá para cá, né, perdendo o sono. Mas quando você e eu ficamos calmos, relaxamos, mostrando que nós temos um Deus que está no controle de tudo, aí é ele que fica agitado. Por que Pedro, quando estava na prisão, a Bíblia diz que ele dormia com algemas nos pés e nas mãos? Porque ele aprendeu com o Senhor dele. Porque durante uma tempestade, o mar bravio, o barco afundando, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Agora Pedro tinha o Espírito Santo, já tinha descido. Então o Espírito que estava sobre Jesus, agora estava sobre Pedro. Então Pedro vai preso, e a Bíblia diz que ele dorme tranquilamente. Ele aprendeu com o Senhor dele. Agora, em Josué capítulo 1, versículo 6, diz assim: esforça-te, vai. Então começa lá: ou nós aumentamos o esforço, ou vamos diminuir o sonho. Porque sem um esforço maior, o sonho que a gente tem grande não vai dar. Tem como? Então esforça-te, vou te abençoar, viu, Josué? Mas faz sua parte, se esforça, vai lá. Esforça-te, porque tu farás a este povo a terra que jurei a seus pais que eu te daria. Sabe o que quer dizer ânimo? O que quer dizer a palavra ânimo? Quer dizer: Deus está dentro de mim.
Vamos lá de novo. O que quer dizer a palavra ânimo? Então Deus está dizendo: faz sua parte, tem bom ânimo, faz sua parte, que eu estou dentro de você. Faz sua parte, porque eu estou dentro de você. Quem está comigo dá um glória. Vamos lá. Porque o inimigo diz, eu enviei isso. Aí ele fica preocupado. Por quê? Quando você fica tranquilo? Porque ele diz: eu enviei isso ou aquilo para deixá-lo sem dormir, preocupado, com medo, e percebi que isso não mexeu com aquela pessoa, porque ela tem ânimo, ela tem Deus dentro dela. Isso é porque Deus governa a sua mente. Escute aí, Filipenses 4:8, olha o que o apóstolo Paulo diz. Filipenses 4:8 diz assim, quanto ao mais, isso é, irmão, eu podia falar mais coisa, mas vamos entrar um detalhe. Quanto ao mais, irmãos, vai lá, tudo que não presta, tudo que não vale nada, tudo que vai te entristecer, é isso? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, bote isso na sua cabeça. Irmãos, a nossa cabeça é um campo de batalha. Eu sou de um tempo, eu venho de um tempo de igreja. Isso já faz, eu tenho 56, eu cheguei com 4, então faz 52 anos. Eu tinha 4 anos, mais 2 anos, 6, 7 anos, 8 anos, eu já lembro muita coisa. Cosmópolis, meu irmão, mas o lugar para ter demônio, na época. Tanto que eu fui presidente de jovens, eu fazia devocional das 6:30, das 4:30 às 6, minha irmã, mas caía um monte de jovem endemoniado. Quando chegava o pastor Valdir, o culto era 6:30, chamava na frente aquele monte de endemoniado. O lugar para ter capeta, irmão. Mas o que mudou? Eu cheguei a ver, irmãos, isso eu vi, gente no chão. Por quê? Porque a história ou a Bíblia deixa a entender que a cobra que Deus criou, ela não era igual a gente conhece hoje, era um ser diferente. Quando ela fez o que fez, a Bíblia só chama ela de a mais tinhosa das animarias do campo, mas não fala que ela rastejava. Isso veio pós ela deixar o diabo usá-la, enganar a mulher, e aí Deus disse: a partir de hoje você vai rastejar. Sabe por quê? Claro que na época ainda não era, mas no reino antigo, quando alguém conquistava o inimigo, eles faziam os inimigos se arrastar pelo chão. Eles se arrastavam, então aquilo era humilhação. Então quando Deus diz: olha, a partir de hoje você vai andar sobre o ventre, Deus estava dizendo: você será humilhado por aquilo que você fez. Então o que acontece? Hoje, ou principalmente nessa época que eu estou tentando falar para você, as pessoas caem endemoniadas. A primeira coisa, bom, eu já falei, né? Elas caem, fica de pé, elas caem, por quê? Porque o demônio que está nela, a possessão que está nela, faz ela cair. Por quê? Porque o lugar do diabo, segundo Deus, é no chão. Irmão, tinha uns bancão lá na igreja, na época que eu estava lá. Gomes, mas pensa nos bancos grandes, cabia umas 6 pessoas nele. Pesado, irmão, pesado, 2 homens para carregar. E eu cheguei a ver uma mulher endemoniada pegar num pé do banco e levantar assim, possessa. Então, eu venho desse tempo.
Aí você fala assim: por que hoje não cai tanta gente endemoniada? Porque o diabo evoluiu. Hoje ele descobriu uma maneira mais fácil. Porque aquele demônio que cai na igreja, aquele é ralé, irmão. Aquele é ralé. Quem sabe aqueles que caem? Eu vou matar. É tudo ralé do inferno. Então o que ele fez? Hoje ele ataca a mente. Lá no Éden ele era o que? Uma serpente. A Bíblia vem chamando ele de a antiga serpente. Quando chega em Apocalipse, o que ele é agora? Um dragão. A antiga serpente. Ele evoluiu? De uma serpente para um dragão houve evolução ou não? Cresceu ou não? Claro. Então hoje ele percebeu que o ataque na mente é muito mais produtivo para ele do que ficar derrubando gente na igreja. Você está entendendo? Irmãos, o que tem de crente com um monte de coisa na cabeça, você não tem noção. Se você começar a conversar, você vai falar: nossa, o bispo tem razão. Caraminhola, umas ideias, uns negócios. Pega celular, começa a ouvir gente que nunca foi pastor na vida, criou uma tese, vai soltando, e a pessoa está com a cabeça cheia de demônio. Aquilo vai entrando, Gomes. Daqui a pouco a pessoa está numa confusão, que ela não sabe mais nada. Por que eu não concordo? Não é, você faça o que quiser da sua vida. Mas por que eu não concordo que crente fique? Hoje eu estou aqui, eu sou dessa igreja, mas agora eu vou visitar essa. Não, agora domingo que vem eu vou visitar. Por quê? Pastor, tudo é a mesma igreja. Sim, concordo com você, mas cada pastor tem uma visão. E aí? Ele vem aqui, ele escuta o que eu prego, gravou aquilo. Mas ele vai no outro, ele escuta a mesma coisa de uma maneira diferente. Aí ele vai no outro, ele escuta. Por quê? Porque ninguém é igual. Não existe gente igual. Mas se todo mundo fosse bonito que nem eu, que graça teria o mundo? Tem que ter você que é feinho. Para balancear, você acertou. Amém. Nossa, que cabelo duro. Você está entendendo? Aí, qual é a minha preocupação? Começa a entrar caraminhola na mente. Porque a pessoa aí senta aqui e ela está pensando no que o outro pregou. Ela fala: peraí, mas será que o pastor está certo? Mas não é isso que eu ouvi lá. Você entendeu? Eu ia entrar no assunto, mas deixa para uma outra hora. Não é isso que eu ouvi lá. Peraí. Aí eu vou sair dessa igreja, então eu vou lá na outra. Aí vai lá. Aí dali a pouco ele senta lá e ele começa: peraí, será que esse pastor está certo? Eu ouvi outra coisa lá. Daqui a pouco, irmão, vira um ateu que vai para o mundo e ninguém mais presta. A Bíblia chega a dizer que se você conseguir ganhar um desviado para Jesus de volta, o seu galardão vai ser maior. Sabe por quê? Porque eles acham que sabem tudo. Não, eu já fui da igreja, conheço tudo. Eu já fui de igreja e conheço, olha, porque está escrito tal coisa lá, né? Só que ele pega aquele versículo, separa do texto, põe um contexto errado, e quem lê texto e não lê contexto, arruma pretexto. Você está entendendo? Então Satanás hoje, eu falei tudo isso para você entender que a mente é um campo de batalha. Escute aí, talvez você perdeu amigos, casamento, está em crise financeira, espiritual. Faça o seu papel como pessoa, mas não deixe de descansar no Senhor. Confia nele. Eu estou montando uma mensagem, está quase pronta. Hoje eu fiz bastante nela. Quando você vai no hospital e a coisa é meio preocupante, o que o médico aplica em você? Esquece a injeção. Soro. O que ele faz? Às vezes meio litro, 600 ml, outros um pouco maior.
que ele não aplica que nem ele aplica a injeção? Por que ele não aplica o soro assim no você também? Até os anos 60, quando começou-se essa questão de usar esse tipo de medicamento, a pessoa chegava para fazer um tratamento, a enfermeira abria a torneira do soro e pau! Sabe o que acontecia? A pessoa, o coração acelerava, a pessoa desmaiava, puf, morria. O que era para salvar, estava matando. Agora preste atenção, não seria mais fácil? Porque a injeção, quando você toma, não é rapidinho? 2 horas depois acabou o problema, não é? Mas o soro aí, quando eles começaram a perceber, a indústria falou: peraí, esse negócio não pode aplicar de uma vez. Aí criaram aquele conta-gota lá, aquela coisinha que fica lá, você fica olhando, parece que não vai acabar nunca. Fica lá, tum, tum. Mesmo que você abra, mas ele vai aumentar a velocidade do pingo, mas continua a ser pingo, 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 pingo. Por quê? O soro, a produção, a ideia, a fórmula, hoje é praticamente igual àquela lá. Mas o que mudou? Eles aprenderam, a indústria entendeu que não pode ser injetado de uma vez, mas tem que ser de pouquinho em pouquinho, conta-gota. Senão, aquilo que era para te salvar, vai te matar. Não é? Quando o médico te dá um remédio, você fala assim: bom, 15 dias eu vou tomar esse remédio, 3 por dia. Quer saber de uma coisa? Vou tomar tudo num dia só. Não é assim que a gente quer? Porque a gente quer que a coisa seja rápida. Mas se a gente fizer isso, a gente vai se matar. O que é bom vai nos matar. Sabe por que tem coisa que Deus não te dá rápido? Porque Ele quer você ainda na presença dEle. E se Ele te der rápido, Ele te mata espiritualmente. Porque você não vai entender. E você vai pegar aquilo que é bom, e foi muito rápido, e você vai embora. Então Deus não quer te perder. Deus quer você na presença dEle. Deus quer você diante dEle. Então Ele não vai te dar rápido, porque se Ele te der, você morre espiritualmente. Tinha uma família aqui, tinha um rapaz, depois ele casou, tinha a mãe. Eles começaram a pedir oração para mim, que eles queriam um carro. Bispo, nós vim na igreja a pé, morava aqui para cima aqui. Ora para nós, para Deus dar um carro. Oramos, tal, Deus deu um carro. Sabe o que aconteceu? Agora tem que passear. A bênção matou a fé dele. Jesus fala sobre isso, de uma grande festa. Aí ele cita que sobre 3 tipos de convidados. Ele diz: o primeiro casou, chegou no dia da festa e ele casou. Aí aí o dono da casa falou: vai lá na casa de fulano e fala para ele que hora que ele vai chegar. Aí esse empregado foi lá, bateu, falou: e aí, você vai na festa? Aí ele disse assim: olha, me perdoe, avisa lá que eu casei e eu estou de lua de mel, eu preciso curtir meu casamento. Avisa, pede desculpa, eu não posso ir. Aí ele falou: vai no outro, que o outro pediu, que o outro também eu convidei, vai lá. Aí foi na casa do outro, bateu, ele falou assim: rapaz, eu comprei umas juntas de boi, eu preciso experimentar. Para nós hoje, eu comprei um carro, e eu preciso dar umas voltas. Isso é para nós hoje. Na época era juntas de bois. E o terceiro, vai na casa do outro, bateu lá, ele falou: eu comprei uma chácara, e eu preciso ir lá, tem uns pés de laranja lá que eu preciso podar, eu preciso ver como é que está, pede desculpa. Sabe como é que eu uso o tema dessa mensagem quando eu prego só isso? Coisas boas que te levarão para o inferno.
Sabe por quê? Porque a pessoa pegou, casar é bom? Sim. Comprar um carro é bom? Sim. Comprar uma chácara, um sítio é bom? Sim. Mas desde que você continue na presença de Deus. A gente quer rápido, quer abrir logo a torneira do soro e falar assim: doutor, vai levar quanto? 3 horas? Ah não, precisa em 10. Você não sai de lá, você fica lá. Por quê? Porque tem que ser gotinha por gotinha. A Bíblia diz: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Sabe o que isso quer dizer? É duro, mas é. As coisas boas cooperam, mas as negativas também. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tem gente que Deus deixa morrer, porque lá na frente a pessoa ia desviar. Para não perder ela, Deus leva ela para a glória. É muito sério isso daí. Estou quase pronto uma mensagem sobre isso, só sobre isso daí. Vamos ver se eu consigo pregar para os homens amanhã essa mensagem inteira. Muito boa. A maneira que Deus trabalha. E a gente não entende, viu? Porque a gente quer rapidinho. Sua mãe está bem? Quantos dias já faz que ela está nisso? Uma semana? Foi assim? A gente quer assim, porque a gente é humano. A gente passa muito rápido. Mas o Senhor não. O Senhor criou o tempo, mas Ele não está no tempo. No princípio, tempo. Ele não está no tempo. Outra coisa, aí ele continua: no princípio, tempo. Criou Deus os céus, espaço e a matéria. Então Deus criou o tempo, o espaço e a matéria, mas Ele não está dentro de nada disso. A gente quer ver Deus dentro disso, entender Deus dentro disso. Não, Wesley, no reino do Espírito, Jesus está morrendo agora por você. Não, você não entendeu. Para mim, 2000 anos, eu não vivi lá. No reino do Espírito, é agora. No reino do Espírito, Aguinaldo, Jesus está morrendo agora por você. Para mim faz 2000 anos, para Ele é agora. É agora, Ele está na cruz agora, pensando em você, pensando em você, pensando em você, pensando em cada um de nós. Por quê? Porque para Deus não tem tempo. Ele criou o tempo, mas Ele não está dentro do tempo. Ele criou o espaço, mas Ele não está dentro do espaço. Ele criou a matéria, mas Ele não está dentro da matéria. Ele é muito maior do que tudo isso. Ele está morrendo agora por cada um de nós. Agora Ele está dizendo: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Agora Ele está dando a vida por nós na cruz, o sangue escorrendo pela cruz agora, porque é um eterno presente. Ele está preparando. O que é para você entender um pouquinho a eternidade? Quando você olha os profetas do Velho Testamento, eles diziam assim: vai acontecer, irá acontecer, isso virá, sempre lá na frente, porque eles não viviam lá. Tempo. Agora, João, quando escreve o Apocalipse, João entra na eternidade, e ele não fala nada, vai. Ele disse: o anjo desceu, abriu o selo, fez isso. Por quê? Porque ele está dentro da eternidade, aquilo está acontecendo, ele está vendo tudo. Oh meu Deus, ele está dentro. Isaías 9,6 diz: porque um filho nos nasceu, um menino se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade. O Pai é mais velho que o Filho. Jesus é antes da eternidade. E agora Ele está dando a vida por você, meu amigo. Agora, por você. Agora Ele está morrendo por nós na cruz. Os cravos estão doendo. Ele está perdendo o fôlego, não tem mais ar nos pulmões. Agora, por amor a mim, por amor a você, Jesus está morrendo na cruz do Calvário agora. Eu termino, não dá para ir muito longe mais. Só mais uma coisa, Neemias 6:3. Enviei-lhes mensageiro a dizer, lê comigo: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque senão a obra vai parar, enquanto eu deixasse e fosse aí conversar com vocês. Neemias, quando é chamado para conversar com os seus inimigos, ele disse: eu não vou, porque eu estou fazendo uma grande obra. Fica de pé. O Senhor está dando a vida por você agora. No reino do Espírito, Adão está saindo do Éden. Jesus está morrendo na cruz. O Espírito está descendo sobre a igreja. É agora. Agora os milagres de Jesus estão aqui. Quando a igreja entender isso aí, ela vai parar de correr para lá e para cá atrás de milagre. Está aqui. O cego que Jesus disse: veja, está vendo agora. Você nem um glória a Deus, né? Olha aí que lindo. O cego que disse: eu quero ver, e Jesus falou: veja, está vendo agora. Você não vai entender porque você está vivendo dentro do tempo. Eu estou vivendo dentro do tempo, mas o Deus que me criou está fora do tempo. Para Ele um dia, 1000 anos, 1000 anos um dia. Para Ele tanto faz. O paralítico da Porta Formosa está andando agora. Os milagres de Jesus estão aqui prontinhos, para que eu e você vivamos eles. Louve a Jesus. Louve ao Rei dos Reis. Irmãos, Deus tem dado algumas coisas na minha mente. Tem coisas que eu não posso nem falar, que eu acho que é o momento de Deus tratando comigo. Tem hora que eu não entendo o porquê dessas coisas que Deus tem me mostrado, mas se Deus está mostrando algum motivo, eu não entendo agora, mas em algum momento aí na frente eu entenderei.